e com ousadia ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Estamos diante de um livro que não sabemos o escritor quem é, sabemos o autor, que é o Espírito Santo, assim como os demais livros da Bíblia. Paulo chega a dizer que ela é divinamente inspirada. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. E o escritor, ele usando o último capítulo deste livro, no versículo de número 6, ele convoca ao leitor desta carta a ter, em primeiro lugar, ousadia. A ousadia que ele está convocando o povo a ter é a mesma que ele descreve no capítulo 11, quando ele vai falar sobre a fé que devemos ter. O escritor, ele gasta em Hebreus 11, na verdade o livro de Hebreus, ele mais fala de fé do que os demais livros da Bíblia. O escritor, ele tem a capacidade de trazer à memória do leitor que ele não está só na face da terra. Ele tem um Deus que cuida do seu povo. No capítulo 11, ele mostra que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquela coisa que esperamos. Ele convoca as pessoas a ter fé e ele, no versículo 6, ele explica que sem fé é impossível agradar a Deus, Diácono Gildásio. Ele elenca alguns personagens. Eu gosto muito do livro de Hebreus capítulo 11. Ele elenca alguns personagens que venceu muitos problemas somente usando a fé. O apóstolo Paulo, escrevendo Efésios no capítulo 2, e o versículo 8, ele diz que a única coisa importante, uma das únicas coisas e a principal para conquistarmos a salvação é a fé. Porque nós recebemos a salvação pela graça, por intermédio da fé. O escritor aos Hebreus, ele elenca alguns personagens que venceu algumas dificuldades, alguns problemas, usando a sua fé. Quando chega no capítulo de número 13, o último capítulo, ele agora no versículo 6, ele convoca o povo a ter ousadia para, com confiança, dizer que não está só na face da terra, porque o Senhor é o meu ajudador. Na verdade, nós só estamos aqui nesta noite porque Deus é o nosso ajudador. Nós só vencemos as barreiras que enfrentamos dia após dia porque temos um Deus que é o nosso ajudador. Nós não estamos só nessa batalha. Nós não estamos só nessa guerra que enfrentamos dia após dia. Deus é o que nos ajuda, Deus é o que nos sustenta, Deus é o que nos mantém de pé, Deus é que nos ajuda a conquistarmos, a chegar ao lugar que desejamos, porque a vontade dEle é que nós estejamos bem dia após dia. O desejo de Deus é que alcancemos aquilo que desejamos, haja vista que em toda a Bíblia Sagrada mostra, revela o desejo de Deus para a humanidade.
Deus não deixou nós sozinhos em momento algum. A humanidade quis viver sozinho, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Em todas as esferas humanas, percebemos o cuidado de Deus com a humanidade. Deus não permitiu que o homem ficasse só, porque Deus entende que os homens por si mesmo não conseguem se salvar. O homem por si só, ele não consegue alcançar alguma coisa. Jesus, quando esteve aqui na terra, escrevendo João capítulo 15, Daniel, no versículo 5, a parte B, Jesus ele escreve dizendo: sem mim, nada vocês poderão fazer. É verdade que sozinho não somos nada, sozinho não conseguimos nada. Por isso que a Bíblia ela está dizendo: ousemos dizer que Deus é o nosso ajudador. As dificuldades que nós enfrentamos dia após dia, sozinho nós não vamos conseguir alcançar resultado. É somente com a ajuda de Deus. Moisés, escrevendo o Salmo de número 127, ele vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. É bem verdade que por si só o ser humano acha que ele é capaz, pela sua intelectualidade, conquistar alguma coisa em meio à sociedade. Muita gente fala: eu vou especializar na ciência, eu vou me especializar em doutorado, eu vou fazer pesquisas científicas para me ter um nome afamado na sociedade. Mas quando você percebe que quanto mais ele gradua, mais ele se distancia de Deus. Ele é totalmente dominado pelo egocentrismo. Ele acha que o estudo que ele fez, ele acha que a ciência que ele entrou ou dominou, é capaz de livrar ele dos problemas que ele vai enfrentar dia após dia. E por isso ele acaba deixando de lado a sua comunhão com Deus. E não é Deus que se ausenta dele, mas é ele que não quer mais se depender de Deus. Ele não quer mais ter comunhão com Deus. E a Bíblia diz em Tiago escreve no capítulo de número 3, ele vai escrever: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Toda vez que eu distancio de Deus, automaticamente Deus vai ficar longe da humanidade. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, cada vez mais Deus se aproxima de nós, e Ele diz: pode ir que eu estou contigo, pode andar que eu vou com você, pode caminhar que eu estou contigo, você não está só, você vai vencer. Deus ele está sempre pronto para nos ajudar. O salmista, no Salmo de número 54, verso 4, ele diz: eis que Deus é o meu ajudador. O salmista tinha confiança em Deus, e este é Davi, de tal forma que ele não ousou dizer: é a minha habilidade em guerra que me faz vencer todas as batalhas que eu enfrento. Eu só venço a batalha porque Deus ainda está do meu lado. É Deus que vence as minhas guerras. Quantas pessoas nos dias de hoje precisa fazer como Davi e dizer: eu não ando só, mas é Deus que anda comigo. É por isso que eu tenho certeza da minha vitória. Quantos vencedores tem nesta noite? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 18 e o versículo de número 4, que Moisés, ao nascer o seu segundo filho, ele deu o nome ao seu filho Eliezer.
Porque Moisés, todo judeu, na verdade, ele entende que o nome, ele carrega a pessoa pelo resto da vida. O nome representa alguma coisa. Você lembra que Jesus, o nome de Jesus representa alguns adjetivos. E o nome Emanuel, que significa Deus conosco, ele representa alguma coisa. O escritor em Isaías capítulo 9, no versículo 6 em diante, ele vai dizer que Deus, ele é príncipe da paz, pai da eternidade. E o nome Emanuel representa algo de específico que ele irá realizar. Jesus foi dado a Maria o nome do seu filho, que ela carregaria no ventre, porque ele seria o Salvador do mundo. E quando Moisés ele dá o nome ao seu segundo filho, ele coloca o nome Eliezer, que significa Deus ajuda. O que Moisés estava dizendo, colocando este nome, no versículo 4 de Êxodo capítulo 18, ele está dizendo: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Moisés, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua formação no Egito, ele não ousou dizer que foi o estudo que lhe fez vencedor diante de Faraó. Não foi o estudo que fez ele tirar o povo do meio da servidão e levar a terra prometida no meio do deserto. Não foi a sua capacidade teológica, haja vista que ele tinha conhecimento, haja vista que ele escreveu a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. A Bíblia descreve Moisés como alguém que dependia exclusivamente de Deus. Tanto é que quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés teve medo. Moisés disse: ah, Senhor, eu não sei nem falar, como eu vou me apresentar diante de Faraó? E Deus disse: Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem. O que Deus estava dizendo para Moisés era: quando você abrir a sua boca, não será você que vai falar, sou eu que vou usar a sua boca e falar, e o milagre vai acontecer. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, não é você que vai libertar o meu povo, você é apenas um instrumento que eu vou usar, mas quem vai libertar o meu povo sou eu, aleluia. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, pastor Otávio, não é por muito, aleluia, que você tem, não é por aquilo que você possui que você vai vencer, mas por aquilo que eu sou, diz o Senhor, na sua vida. Você é mais do que vencedor. É Deus, não é você pelo seu mérito, não é você pela sua capacidade, não, é Deus. Moisés disse: Deus é o meu ajudador. Deus chegou para Josué, após ele receber a liderança pelo próprio Deus, para substituir Moisés. A Bíblia diz que Josué também ficou temeroso, e Deus ele prometeu ajudar a Josué dizendo: não temas, porque eu te ajudo. Não te pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava dizendo para Josué, quando encorajou ele, Deus estava dizendo: se você andar pela rua A, eu vou andar com você. Se você andar pela rua B, eu também vou andar com você. Não se preocupe, porque os seus inimigos vão cair diante de você, porque você não está só. Aleluia. Deus encorajou Josué e disse: eu serei o seu ajudador.
assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus está dizendo aqui no meu coração nessa noite: descansa o seu coração, porque Deus está contigo. Pessoas entraram aqui esperando uma resposta de Deus, e Deus está dizendo: eu ainda estou com você. Aleluia, não chegou o fim da sua história, eu estou escrevendo, e o fim é de vitória, diz o Senhor. Oh glória, aleluia. A Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, 1 Samuel, perdão, capítulo 7, versículo 12, a Bíblia, ela vai nos dizer, ela diz, na verdade, ela não vai dizer, é um ditado que o pregador sempre fala, a Bíblia não vai dizer, ela diz, já está escrito, que Samuel, após enfrentar algumas dificuldades no seu ministério, após ter a dúvida do povo se ele era realmente homem de Deus, a Bíblia diz que muitas foram as dificuldades. O povo consultava a Samuel para pedir orientação acerca do que devia fazer. Eu vou correr por conta do tempo. A Bíblia diz que Samuel, ele se alegrou porque Deus o ajudou, e todas as previsões dele se cumpriu, somente porque Deus estava com Samuel. No capítulo de número 7, no versículo de número 12, Samuel pega uma pedra e faz um altar e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, se você chegou até aqui nesta noite, é porque o Senhor está contigo, o Senhor tem te ajudado, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem protegido você dos adversários. E o escritor aos Hebreus é bem categórico em dizer: ouse dizer que o Senhor é o seu ajudador. Não se preocupe o que ele possa fazer o homem. Às vezes o homem chega para você e diz: eu vou parar a sua chamada, eu vou parar o seu ministério, eu vou fazer você fracassar, eu vou te destruir. Mas o homem não sabe que a última palavra, ela vem de Deus. Por mais que o homem aqui não te valoriza, Deus está dizendo: pode contar comigo, que eu ainda sou com você. Oh glória, aleluia. Paulo, escrevendo Romanos capítulo 3, versículo de número 4, Paulo diz o seguinte: aleluia, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus está queimando no meu ouvido e no meu coração nesta noite, para dizer para você: ei, descansa a sua alma, aquilo que Deus prometeu a seu respeito vai acontecer. Queira os seus inimigos, queira o inferno achar que você vai perder, Deus está dizendo: ei, confia, espera, aguarde, porque ainda sou o mesmo, diz o Senhor. Deus abençoe.